Ok, muito boa tarde. Estamos agora em direto para a página oficial de Venâncio Molhano no Facebook. Queria pedir a toda a gente que está ligada agora, todos quantos se conectaram à nossa página neste momento, queria pedir para partilhar esta live para pelo menos 30 pessoas, ok? Peço para cada um que está ligado agora neste momento para partilharem a live para pelo menos 30 pessoas ou para 30 grupos. 30 pessoas ou 30 grupos. Peço para partilharem a live, que é para aquilo que fomos a dizer hoje possa chegar a mais pessoas, sobretudo na situação em que Moçambique se encontra. Portanto, vocês todos que se interligaram agora, partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. Partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. 30 pessoas. Partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. Ok? Já estamos muito próximo das 10.000 pessoas em direto. Então partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. Ok. Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor. Onde dois ou mais estão em Teu nome, a Sua presença também é notória. E sabemos que o Senhor está presente. E é verdade que há muitas situações complicadas. Há mortes, há feridos, há danos. Mas nós sabemos que o Senhor está presente em tudo. Tanto na bonança como na tempestade. A Sua mão é permanente. E queremos que tudo está ocorrendo para que Moçambique cumpra a profecia que tem sobre seu próprio país, que é ser uma grande nação. Uma grande luz vai descer sobre Moçambique. Moçambique será uma nação brilhante, magnífica, entre todas as outras nações do mundo. O Senhor abençoe Moçambique, abençoe os moçambicanos. Amém. Bom, caros amigos, então nós já estamos agora com cerca de 20.000 pessoas em direto. Portanto, vocês que estão a interligar-se agora, estão a ligar-se agora à nossa página, partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. Partilhem esta live para pelo menos 30 pessoas. Não é? Partilhem a live para pelo menos 30 pessoas. Ok? Sabemos que o nosso país está a passar momentos muito difíceis, muito complicados, e que não poderia ficar calado em face disto. E como nós tínhamos indicado antes, estou a ver que estão a entrar novas pessoas, estão, ok? Deixa-me ver. Ok, obrigado, Neide, Deus te proteja. Ok, oremos a Deus. Francisca, ok, Otaf, Otal, Isaura, obrigado pelas orações. Kiara, obrigado pelas orações. Obrigado. E Mirando, ok. Estima, Palmira, Osvalda, ok. Alegrêncio, Sakina, muito obrigado pelas vossas orações. Não se esqueçam, agora vamos iniciar em definitivo, já temos 32.000 pessoas em direto, já podemos iniciar a nossa live, pedindo apenas que aqueles que estão a ligar-se agora, partilhem essa live também rapidamente para todos os grupos de WhatsApp em que você está, todos os grupos de Instagram, todos os grupos de X, todos os grupos de Signal, Telegram, Botin, por aí fora. São tantas redes sociais hoje. Então partilha por todas essas redes sociais, por e-mail também pode mandar uma mensagem normal. Então partilha a live, partilha o link desta live, ok? Muito bem, agora já estamos muito próximo de 40.000 pessoas, portanto vai ser algo inédito. Portanto, muito obrigado a todos que se interligaram e podemos iniciar a nossa live, que já temos agora 40.000 pessoas em direto. Bom, caros amigos, caros moçambicanos, toda a gente sabe que ontem foi lido o acórdão do Conselho Constitucional relativamente às eleições gerais, né, que incluem as eleições para a Presidência da República
às assembleias, à Assembleia da República e também para as eleições locais, neste caso a eleição provincial. E este acórdão, como toda a gente sabe, confirmou a fraude grotesca que a CNE havia anunciado na sua deliberação. Bom, o que nós temos de fazer? Primeiro, antes de mais nada, permitam-me solidarizar-me. Solidarizar-me primeiro, antes de mais nada, com o povo moçambicano, que é um povo mártir, que é um povo que vem há 50 anos a viver uma vida verdadeiramente escravizante, a viver uma vida miserável nos últimos 50 anos. Portanto, a solidarizar-me com todas as famílias que neste momento sabemos estão a ter filhos, irmãos, primos a serem baleados, a serem assassinados, muitos que neste momento estão com ferimentos graves, muitos que neste momento também já perderam a sua vida. Solidarizar-me com essas famílias e dizer que estes estão a perder a vida agora. A vida que eles deram para esta luta, que eles deram para esta causa, não vai ser em vão. Solidarizar-me também com os empresários. Né? Os empresários, há muitos empresários que estão a ter as suas lojas danificadas, as suas empresas. Sobretudo vimos os bancos a serem danificados. Queremos solidarizar também com outros empresários em nome individual, outros particulares que não são empresários, mas também tiveram os seus bens danificados. Que isto queremos deixar muito bem claro, nunca foi a causa da nossa luta. Nós não defendemos que os privados ou os particulares tenham os seus bens danificados por causa de uma luta que queremos fazer para todo Moçambique. Se a nossa luta é por Moçambique, se a nossa luta é por justiça, se a nossa luta é pela verdade, então não podemos estar a cometer injustiça com a ilusão de que vamos alcançar justiça. Portanto, queria pedir a todos aqueles que estão se manifestando, todos aqueles que estão nas ruas, todos aqueles que estão a dar a sua vida por este país, que distingam bem as coisas. Uma coisa é justiça, uma coisa são instituições públicas que cometeram os seus erros, cometeram as suas injustiças, outra coisa é o nosso irmão que tem a sua barraca, é o nosso irmão do Bangladesh, é o nosso irmão do Ruanda, é o nosso irmão da Guiné-Bissau, é o nosso irmão, sei lá, não interessa de que país é, que tem ali o seu contentor, tem a sua barraca. Esses não são culpados, são outras vítimas. Há uns bancos que a gente está a colocar fogo nos bancos. Não é possível. Não vamos ter um país organizado, não vamos ter um país justo se a gente colocar fogo nos bancos. Não vamos ter um país justo se a gente colocar fogo até no INSS. INSS é para cuidar de nós quando já estivermos mais adultos, quando já estivermos numa idade que não possamos trabalhar. Então, estas instituições, por favor, eu peço a todos os manifestantes que não danifiquem bens privados, não danifiquem bens particulares, não danifiquem as empresas, que são, muitos deles são vítimas do próprio sistema, já falamos aqui, passam a vida a ser chantageados, são obrigados a contribuir para a campanha de um partido quando não querem, são obrigados a dar percentagem das suas próprias participações a um partido, são forçados, se não o fizerem, eles próprios vão ser caçadas das suas licenças, vão arrancar as suas licenças, vão ser perseguidos, vão ser raptados. Então, constantemente, temos empresários que constantemente estão sob rapto para dar resgate. Então, queria pedir a todos os manifestantes, por favor, não destruam as lojas, não destruam as empresas privadas, não destruam os bancos, não destruam bens privados dos nossos irmãos. São nossos irmãos. Então, queria deixar isto muito bem claro, que não é esse o propósito da nossa luta. E fique isto muito bem claro. A segunda coisa que eu queria falar aqui é que é lamentável que neste momento em que o nosso país está a viver dificuldades, sabemos que o nosso governo e também o Partido Frelimo não tem nenhum interesse em alcançar nenhum diálogo sobre esta matéria, nunca teve interesse genuíno nenhum. É por isso que as coisas chegaram a este nível e é lamentável que um país que nós achávamos que era o país que podia ser a porta de entrada de Moçambique para a Europa, para que fossem os nossos porta-vozes, para nós alcançarmos alguma situação de paz, de passividade em relação ao conflito, à crise que Moçambique está a viver, que é Portugal, é realmente lamentável que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Portuguesa
já tenham feito pronunciamentos a confirmar e a felicitar a Frelimo e o seu candidato em função de resultados altamente problemáticos, falciosos, adulterados, que foram anunciados pelo Conselho Constitucional. É realmente lamentável que assim seja. Não obstante, nós sabemos que em Portugal não são todos portugueses, não tem nada a ver com os portugueses, tem a ver com o primeiro-ministro, tem a ver com o presidente da República Portuguesa, porque mesmo o próprio Parlamento português deu bons exemplos. Vimos várias bancadas do Parlamento português a pronunciarem-se, a dizerem claramente que estas eleições não deviam ser validadas. E algumas, como a Iniciativa Liberal, por exemplo, ainda teve, digamos assim, um passo à frente de propor uma resolução que é justamente para o governo português não aceitar os resultados. Portanto, tivemos também o Bloco de Esquerda, tivemos o Chega, tivemos alguns parlamentares portugueses que se pronunciaram de forma assertiva em relação a isto. Também, a forma assertiva, o Parlamento Europeu também se posicionou, sobretudo a nossa porta de entrada para o Parlamento Europeu, que é o grupo Renew Europe, onde estão muitos deputados também, digamos, lusitanos, que nos, até este momento, levaram com que houvesse uma posição cautelosa de precaução em relação ao que está a acontecer em Moçambique. Sobretudo depois das declarações que foram feitas pela missão de observação da União Europeia, que mostram claramente que as eleições não foram livres, nem justas, nem transparentes. A posição cautelosa também felicitar dos Estados Unidos da América, que neste momento teve uma posição de equilíbrio, portanto não avançou de forma precipitada a felicitar quem quer que seja. Portanto, felicitamos também o posicionamento que foi assumido pelos Estados Unidos da América em relação a esta matéria. Infelizmente, o país que está mais próximo de nós, que é a África do Sul, que é a maior potência da África Austral e uma das maiores potências da África, até este momento tem tido um posicionamento também muito triste. A única coisa que fez é só reforçar militares na fronteira de Ressano Garcia e também disponibilizar apoio militar, material bélico ao governo de Moçambique. Isto é totalmente triste e errado. A SADC, que é a nossa organização regional, que devia já ter se pronunciado, pronunciou-se do lado errado. Ainda os processos nem tinham chegado ao fim. A SADC já tinha vindo ao público felicitar a Frelimo e o seu candidato. Portanto, essas organizações, neste momento, naturalmente que não são as preferenciais para uma possível mediação no futuro. E nós achamos e continuamos a dizer, como dissemos desde o início, que estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a dialogar, estamos abertos a haver aproximação, mas desta vez, naturalmente, pela dimensão que está a atingir, a mediação tem que ser uma mediação internacional. Tem que ser como uma mediação internacional, porque já não existe um ambiente de confiança nem com o governo de Moçambique, muito menos com o Partido Frelimo, muito menos com a SADC, com os países que estão à volta de Moçambique, que estão a agir mais com interesses económicos, oportunísticos e não propriamente para criar paz na África Austral. Portanto, este é o nosso posicionamento. Estamos abertos ao diálogo, continuamos abertos ao diálogo, mas com uma mediação ou intermediação internacional. Então, isso queríamos deixar muito bem claro para toda a gente. Queríamos também pedir aos nossos manifestantes, as pessoas que estão na rua, para terem muito cuidado. Não podem impedir a passagem de alguns grupos que são muito sensíveis, até para apoiar os próprios manifestantes. Primeiro, é o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. Portanto, todo o pessoal da saúde já pedimos que tenham que vir uniformizado com o seu crachá, permitir livre trânsito de todo o pessoal da saúde. Permitir também livre trânsito das viaturas ligadas às agências funerárias. Portanto, permitir livre trânsito das viaturas ligadas às agências funerárias. Temos que permitir que os funerais possam acontecer de forma tranquila, porque já há perdas, não podemos impedir isso. Permitir também que a Ordem dos Advogados, que tem neste momento desempenhado um papel extremamente importante a auxiliar os manifestantes que estão detidos. Lembrar que temos mais de 4.000 pessoas detidas até este momento. A Ordem dos Advogados tem dado uma ajuda muito grande. É preciso também passar à vontade a Cruz Vermelha. Portanto, estas organizações humanitárias que apoiam, independentemente da cor partidária, é importante não confundirmos as coisas, permitir livre trânsito
dessas organizações. Também permitir livre trânsito do corpo diplomático. As embaixadas, o pessoal das embaixadas, só vamos pedir ao corpo diplomático para ter a sua identificação, para permitir que não hajam problemas. As pessoas devem permitir a deslocação livre do corpo diplomático, que é para eles perceberem também a justeza da nossa luta, que não é uma luta de vandalismo, não é uma luta de buçais, não é uma luta de vândalos, de rebeldes, é uma luta justa que nós estamos a fazer. Portanto, este é um dos pontos que eu queria deixar. Também queríamos dizer que não é este o país que nós queremos. Este país que o Conselho Constitucional nos mostrou ontem não é exatamente o país que nós queremos. Este país de uma violência. Agora os manifestantes são acusados de violência. Mas a gente se esquece da violência chamada violência estrutural, a violência institucional, a violência formal. Esta violência que vem há 50 anos a ser perpetrada contra este povo. A outra violência eleitoral também que é perpetrada nos últimos 30 anos, com constantes e cíclicos processos de fraude eleitoral gravíssimos que têm acontecido e pura e simplesmente o povo tem consentido isso há mais de 30 anos de democracia multipartidária. Portanto, há uma grandíssima violência contra o povo que nunca é falada. Só para dizer-vos agora, neste momento temos quantas pessoas? Temos cerca de 6.000 pessoas que foram afetadas. Como é que eu cheguei a esse número? É simples. Nós temos neste momento cerca de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas estão detidas. Se considerarmos as pessoas que já perderam a vida, que são mais ou menos 200 pessoas, e considerarmos cerca de 1.800 pessoas que estão feridas, com ferimentos graves, então temos um universo de 6.000 pessoas que são vítimas da violência e brutalidade do Estado e brutalidade policial. Infelizmente, essas 6.000 pessoas, até este momento, quase que ninguém fala delas. As pessoas falam por causa de um vidro que se partiu, as pessoas falam por causa de uma porta que se quebrou, mas essas vidas, essas 6.000 almas, essas 6.000 pessoas afetadas diretamente, não se fala dela. Este é o grande problema, a injustiça deste mundo, que apaga-se para a humanidade, que perdemos a alma, perdemos a humanidade, estamos esvaziados da nossa humanidade e somos mais patrimoniais, somos mais materialistas e já nem pensamos na vida das pessoas. E não pensamos na violência estrutural contra estes jovens que estão na rua. Jovens que não têm acesso ao emprego. Jovens que não têm acesso à água. Não têm acesso à saúde. Não têm acesso aos meios que a maior parte das pessoas que estão no centro da cidade tem. Jovens excluídos da sociedade. Jovens na miséria completa. Entenda-se também que os últimos relatórios, o último relatório do Instituto Nacional de Estatística mostrou que nos últimos 10 anos a pobreza em Moçambique aumentou 80%. Nós estávamos com 46% de incidência de pobreza em 2014. Nós agora estamos com 67% de incidência de pobreza. Um país que tem 26 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. O que isso quer dizer? Pessoas que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Pessoas que não sabem o que vão onde arranjar o dinheiro se estiverem doentes, se forem ao hospital, não têm nem sequer dinheiro para uma consulta médica. Pessoas que não têm transporte, não têm saneamento, não têm teto onde colocar a sua cabeça. Temos 26 milhões de pessoas a viver assim em Moçambique. E essas pessoas não têm acesso, não conhecem a lei, não conhecem a Constituição, não sabem o que é isso de civismo, não sabem o que é isso de vandalismo sequer. Elas só manifestam-se com os instrumentos que o próprio Estado as concebeu. Qual é o instrumento? O Estado sempre lidou com essas pessoas com violência. Violência estatal, com terrorismo do Estado. Então essas pessoas, a única linguagem que conhecem é a linguagem com que o Estado sempre as tratou. A linguagem da exclusão. É a linguagem da exclusão. A linguagem do impedimento. A linguagem da violência. A linguagem da agressividade. Esta é a linguagem que o próprio Estado ensinou e inculcou nas pessoas. Não tiveram outro tipo de aprendizagem, não tiveram acesso a outras formas de olhar para o mundo. E é isto, que a única forma deles gritarem que se deve olhar para elas é exatamente impedindo passagens. É fazendo isto que está a acontecer agora. Porque são vítimas de violência estrutural de mais de meio século. E é por isso que as pessoas estão-se a comportar assim. As pessoas estão frustradas
Estão frustradíssimas. Cada ciclo eleitoral dizem que as pessoas devem esperar pelos resultados finais. Os resultados finais são totalmente adversos daquilo que foi exatamente o que elas depositaram na urna. Portanto, esta é que é realmente a grande frustração do povo em Moçambique. Em relação ao Conselho Constitucional, primeiro é preciso salientar que a própria PGR tinha dito que a deliberação da CNE, que dava aqueles números absurdos a Frelimo, era uma deliberação não técnica, uma deliberação não científica, uma deliberação que não respeitou os procedimentos, uma deliberação que não foi transparente, uma deliberação cheia de irregularidades. E a própria Procuradoria, ela dizia que não havia condições, com base naquilo que foi investigado, de se declararem os resultados destas eleições. Isto foi a Procuradoria que disse. As missões de observação várias, que não vale a pena que se será repetir, disseram claramente que houve enchimento de urnas, que houve impedimento dos delegados de candidatura da oposição de fiscalizar o processo. Houve adulteração de atas digitais nas mesas, adulteração de atas digitais no apuramento intermédio nos distritos, que houve, naturalmente, resultados anunciados para a CNE, que era o somatório deste conjunto de irregularidades e que deu aquilo que deu. Não é? Também ainda em relação ao Conselho Constitucional, é importante perceber que o Conselho Constitucional também adulterou aquilo que o próprio Podemos apresentou como o seu recurso. Começou a lançar, fez a dedução matematicamente errada de que o Podemos falou do universo de eleitores de 8 milhões, que é mentira. O Podemos disse que o universo de eleitores foi buscar na deliberação dos órgãos eleitorais em relação ao recenseamento. Portanto, não foi o Podemos que falou de 8 milhões. Isto é o número do próprio Conselho Constitucional, deturpou, fez a deturpação da verdade. Não olhou para o recurso do Podemos com a devida atenção. Portanto, as atas e os editais que foram adulterados ao nível das mesas, ao nível dos distritos, o Conselho Constitucional não falou sobre isso. Apenas fez a comparação entre atas editais da RENAM, do MDM, do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições, para ver qual delas, ao longo de 8 semanas, para ver qual delas era falsa ou qual delas era verdadeira. Um exercício muito triste, deprimente, e nunca se fez aquilo que é o básico, que é comparar se essas atas editais estão de acordo ou não com o que foi depositado na urna. Portanto, ou expurgar, pelo menos, as atas que eram falsas e aquilo que são as atas que eram verdadeiras. Não fez isso. Por isso, o resultado que o Conselho Constitucional apresenta, ela não explica como é que os números mudaram. Como é que houve alteração das percentagens. Como é que o Conselho Constitucional fez isso? Mesmo nas reuniões que convocou os partidos, nunca explicou esta metodologia. Explicou outras coisas que nem têm a ver com a sua própria competência. Portanto, como é que o Conselho Constitucional chegou àqueles resultados? Como é que explica isso? 8 semanas a comparar editais, qual deles é verdadeiro e qual deles é falso. E uma coisa básica que nós tínhamos indicado. Como é que na eleição provincial, na eleição à Assembleia da República e na eleição para o Presidente da República, 3 boletins, 3 urnas, a mesma pessoa que vota nas 3 urnas, como é que foi possível termos disparidades muito grandes entre os que votaram para a Assembleia da República, os que votaram para Assembleias Provinciais e aqueles que votaram para a Presidência da República? Essas diferenças foi questionada a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições não explicou as diferenças. Se essas diferenças não estão explicadas, como é que o Conselho Constitucional avançou com isto? Só para dar um exemplo, para não dizer que estamos a falar ao acaso, ainda no próprio acórdão, vem, por exemplo, que na província de Inhambane, para as Assembleias Provinciais votaram 415 mil pessoas. Mas na Assembleia da República votaram 489 mil pessoas. Isto mostra uma diferença de 74 mil votos, que representam 15% do universo dos votos. Como é que é possível validar uma eleição com uma coisa destas? Como é que se tem coragem de validar uma eleição com uma coisa destas? Portanto, o Conselho Constitucional não apresentou um acórdão. O Conselho Constitucional apresentou um acordo que chegou
exatamente como sempre, com o Partido Frelimo, que tem se demonstrado que é aquele que tem tomado decisões profundamente políticas, ditatoriais, e que manipula o próprio Conselho Constitucional, que já deixou de ser uma organização jurisdicional, que agora passou a ser uma espécie de um apêndice propagandístico do próprio Partido Frelimo. Parece uma agência de propaganda do próprio Partido Frelimo e não uma instituição jurisdicional, não é? Caros amigos, uma coisa também muito interessante é que estamos a notar agora que muitos dos dirigentes estão a abandonar o país. Temos agora a informação de que há 3 jatos que estavam no aeroporto de Mavalane, que era para levar a família de Filipe Jacinto Inhosse, a família do Celso Correia, a família do Malehan, a família do Chipang, a família Mesquita e tantas outras famílias. Os ministros, ouvimos esta manhã, que estavam no Hotel Cardoso. Então, neste momento, estão a abandonar o seu próprio povo. Este momento, estão a abandonar o seu próprio povo. Por isso, queria pedir às Forças de Defesa e Segurança, que são nossos irmãos. Vocês das Forças de Defesa e Segurança, vocês são nossos irmãos, são nossas irmãs. Vivem conosco. Todos estes dirigentes estão a abandonar o país. A própria doutora Lúcia Ribeiro, ouvi que já estava a caminho do aeroporto de Mavalane, que era para sair fora do país. E depois deixam as Forças de Defesa e Segurança, deixam a polícia, deixam a Cernic, deixam a UIR, deixam o GOI, deixam o DIO, que é para ficar a matar os seus próprios irmãos. Os que causaram tudo isto estão a abandonar o país, estão a fugir do país e depois mandam os seus cães selvagens, mandam os seus cães de guerra, mandam para fazer o trabalho sujo. Queria pedir às Forças de Defesa e Segurança, queria pedir a Cernic, queria pedir ao DIO, queria pedir ao GOI, queria pedir ao UIR, que parem de disparar para os vossos irmãos, porque vocês são nossos irmãos e este país é nosso. Aqueles que mandam em vocês já desapareceram do país. Bernardino Rafael já desapareceu do país. Pascoal Ronda já desapareceu do país. Cristóvão Chume já desapareceu do país. Lúcia Ribeiro já desapareceu do país. Os ministros já desapareceram do país. E vocês é que ficam aí para assassinar os vossos próprios irmãos. E vocês sabem muito bem de que há forças estão no país neste momento que tem tudo o que vocês não têm. Tem bons salários, tem subsídios, tem subsídio de saúde, tem subsídio de invalidez, tem indemnização para as suas famílias que estão fora do país. São soldados que estão convosco no campo de batalha e que têm todas essas condições. E vocês é que são usados para fazer o trabalho sujo. Vocês das Forças de Defesa e Segurança, só vou falar convosco. Só vou falar com você que é agente da UIR. Você que é agente da UIR, que passa a vida, dispara para o seu irmão, mata o seu irmão, mas lá no quartel vocês dormem, nem sequer tem colchão, dormem num papelão. Dormem num papelão. E o Pascoal Ronda, Cristóvão Chume, Bernardino Rafael, estão com casas, nós sabemos, em Dubai. Estão com casas em Cascais, em Portugal. Estão com casas no Catar. Estão com casas nas Seychelles. Estão com casas nas Maurícias. Estão com casas em Paris. E é lá onde eles estão a ir agora. Deslocaram-se para Paris. Deslocaram-se para Texas. Deslocaram-se agora para Londres. Para ficar nas suas casas e assistir a televisão. Pegar o telefone e dizer: mata aí, dispara aí, não poupa esse. Eles no bem-bom, fora do país, e vocês é que estão aí a lutar, a matar os vossos próprios irmãos, a destruir as casas dos vossos irmãos, a balear os vossos irmãos, para depois irem dormir num leito de papelão. Para depois de passar esta fase, os retroativos que não vos deram durante muito tempo, voltar a não vos dar esses mesmos retroativos. Voltar a faltar-vos o salário, voltar a faltar-vos a ração de combate, voltar a faltar-vos o medicamento, voltar a faltar-vos escola para os vossos filhos, voltar a faltar-vos as coisas mais básicas que vocês precisam para a vossa vida. Mas neste momento estão sendo usados como cães de caça. Estão sendo usados como carrascos dos vossos próprios irmãos. Portanto, é aquilo que se diz: mandar o próprio pobre matar o pobre. Quando o rico está ali com os pés bem esticados, a descansar, a assistir televisão, tomar um uísque, um café e a rir-se. E a tornar as nossas forças de defesa e segurança patéticas. E vêm forças armadas dos outros países, entre Moçambique, bem equipadas,
hospedam nos hotéis, são transportados por aviões, mas vocês, mesmo a força que foi atacar em Ressano Garcia, foram transportados como gado, foram transportados num autocarro, não sei se aquilo era na Gui, a andarem quilômetros e quilômetros dentro do autocarro. Mas as forças dos outros países andam de avião, hospedam no Hotel Glória, hospedam os hotéis dos melhores hotéis do país. E vocês é que têm que ir matar. Vocês é que tiveram que ir matar o Mano Chotas em Ressano Garcia. E em pleno funeral também mataram pessoas dentro do próprio cemitério. E depois de tudo isto, são vocês que vão de ir exatamente ali ao lado, como vizinhos do Mano Chotas. Como vizinho da Ana, a senhora que está gestante de 7 meses, que tem uma bala dentro que ela nem sequer pode operar agora, senão perde o filho. Disseram que ela tem que aguentar mais 3 meses hospedando uma bala dentro do corpo dela com um bebê lá dentro. Vão ser como o Guto, um rapaz de 5 anos, que foi perseguido pela polícia, entrou na mata, a polícia disparou sobre a sua cabeça. Vamos ser vizinhos, vão estar ali a assistir Masiketane, o jovem de Chibuto, que era músico com 15 anos de idade, que foi alvejado em plena cerimônia fúnebre do senhor Azarias, que era um empresário que também foi morto na sua própria loja. É isso que nós vamos ter, como o Olímpio de Patrício Lumumba, que até hoje recebeu 6 tiros, nem estava nas manifestações e tem 2 balas ainda dentro do seu próprio corpo. Como o Fábio de Luiz Cabral, que foi encontrado em casa a bater panelas, meteram-lhe 6 tiros também no corpo e que hoje tem a vida totalmente destruída. E a própria família está a pensar em vender a casa só para assistência médica e medicamentosa de um jovem que nem sequer estava na rua, estava na sua própria casa. Então vocês da UIR, estes é que são os vossos vizinhos. Estes é que são os vossos irmãos. Estes é que são os vossos cunhados de amanhã. Estes é que são os vossos professores de amanhã, ou os professores dos vossos filhos. São estes que vão chorar convosco quando o nosso país, que é o único país que nós temos, tiver sido vendido por completo para esta elite dirigente, que já está a vender tudo agora. Está a vender tudo. Está a vender o país em fatias. Está a entregar este país como se fosse produto de um leilão. Então, vocês, Forças de Defesa e Segurança, chegou a altura de pensarem. Quando os políticos não pensam no seu próprio povo, quando os políticos destroem o seu próprio povo, quando os políticos massacram o seu próprio povo, não resta outra coisa senão o exército por ordem, porque vocês juraram por esta bandeira. Vocês juraram por esta bandeira. Vocês juraram por defender o povo. Quando a injustiça atinge o povo, já dizia Samora Machel, quando você usa as armas para atacar o teu próprio povo, significa que você já perdeu o poder. Então, neste momento, a Frelimo perdeu toda a legitimidade. A Frelimo perdeu todo o poder. A Frelimo perdeu toda a moral. Os dirigentes deste país perderam a moral. Agora estamos a caminho de quantos mortos? Já alcançamos 200, talvez até o final do dia temos mais 300 mortos. É uma pena. E por isso que eu queria chamar também a atenção a Portugal, ao primeiro-ministro português, ao presidente da República Portuguesa, pelos pronunciamentos que fizeram. Quando foi o caso do Timor-Leste, Portugal manifestou-se e até fizeram correntes nacionais em defesa do Timor-Leste. Quando foi o caso da Venezuela, que nem chegaram a metade dos mortos que existem em Moçambique, pronunciaram-se a favor do povo massacrado da Venezuela, a favor das injustiças cometidas na Venezuela, a favor, digamos, da verdade eleitoral na Venezuela. E até hoje, Portugal não reconheceu Maduro como presidente da Venezuela. Mas para Moçambique, que diz que é um país irmão, que diz que é um país que temos laços culturais e linguísticos, temos uma mesma história, temos uma história de amizade, de cruzamento de caminhos de 2 povos. Mas para Moçambique, o primeiro-ministro português, o presidente da República Portuguesa, já vieram declarar no meio disto, no meio de uma hecatombe, no meio de uma catástrofe humanitária de quase 300 mortos, 4.000 pessoas detidas, 2.000 feridos, vêm rapidamente e de forma precipitada reconhecer estes resultados que são uma desgraça, que são uma hecatombe, que são, de fato, uma coisa vergonhosa. Que até os Estados Unidos da América, que lá distante,
que não tem muitos laços históricos, culturais e linguísticos com Moçambique, está a assumir uma posição cautelosa devido aos dados, às informações que estão disponíveis ao público sobre o que está acontecendo em Moçambique. Essa realmente é uma grande pena. É realmente uma grande pena. Uma pena mesmo. O povo está totalmente abandonado. E nós esperávamos de Portugal uma outra postura. Nós esperávamos de Portugal uma outra postura. Mas queria pedir ao povo português, que não tem nada a ver com isto, para se juntarem com os moçambicanos que estão na diáspora, para se juntarem com os angolanos, com os guinenses, os cabo-verdianos, o São Tomé e Príncipe, com os brasileiros, que nas várias embaixadas pelo mundo estão a manifestar-se também para a justiça em Moçambique, pela reposição da justiça eleitoral, pela reposição dos direitos que estão a ser violados em Moçambique. Queremos pedir ao povo português que se distancie deste pronunciamento institucional, que é desumano, que é insensível, que o povo português se junte com os moçambicanos, com os guineenses, com os angolanos, e vão para as embaixadas de Moçambique, em toda a diáspora. Marchem com os moçambicanos, marchem com os angolanos, marchem com o São Tomé e Príncipe. Okay? Queria pedir isso a todo o povo português, que não tem absolutamente nada a ver com esta vergonha que nós acompanhamos há pouco tempo. E queria pedir ainda aos que estão a acompanhar esta live, e aos que não estão aqui também, para que hoje nós temos uma webinar, um debate em Zoom, e que vamos fazer a transmissão em direto para a minha página oficial do Facebook e também para a conta de YouTube. Que temos feito isto, estamos a receber, graças a Deus, grandes elogios, e estamos a fazer debates alargados, não só para moçambicanos, mas para todos os especialistas, ativistas dos PALOP, da CPLP e da África também. Só para vos dar um exemplo, nós já tivemos na nossa webinar a presença do professor Pierre Lumumba. Já tivemos a presença de várias figuras africanas lá. Tivemos presença de professores catedráticos de Portugal, do Brasil, a fazer análise sobre a questão de Moçambique. Tivemos a presença do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Ainda hoje, para alimentar a vossa curiosidade, vamos ter um debate com ativistas dos PALOP e da CPLP sobre um projeto que nós queremos agora colocar em prática, que é o projeto de resolução para a ilegalização da Frelimo como partido político. Um projeto de resolução para o banimento da Frelimo como um partido político. Porque a forma como a Frelimo está a tratar o seu próprio povo, a forma como está a assassinar o seu próprio povo, enquadra-se claramente em algumas organizações que em vários parlamentos foram aprovadas resoluções para decretar essas organizações como organizações terroristas. O que a Frelimo está a fazer hoje, há todos os condimentos para ser declarado como uma organização terrorista. Para ser declarado o seu banimento, o seu reconhecimento como partido político. Este é o debate que nós vamos ter às 8h30 de Moçambique hoje, em Zoom, com transmissão em direto aqui nesta página, com transmissão em direto no YouTube. Gostaria que todos os moçambicanos, todos os palopes, todos os africanos pudessem assistir essa live, para que vai ser muito interessante. Vamos ter ativistas de Angola, temos ativistas da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, do Brasil, de Portugal. Naturalmente vamos ter uma grande surpresa hoje. Vamos ter um dos maiores talentos da Angola, um grande humorista, que é o Gimário Vemba, que também estará conosco no debate hoje. Queria convidar-vos a vocês todos. Hoje o tema é esse. Amanhã é Natal. Sabemos nós que é Natal, mas nós dissemos, neste Natal, enquanto o povo está sendo massacrado, enquanto o povo está sendo morto, enquanto o povo está sendo humilhado, qual é o Natal que nós vamos ter? Vamos ter Natal, sim. Já dissemos que o nosso Natal em Moçambique vai ser nas ruas, mas os ativistas vão debater amanhã. Amanhã também é dia de trabalho. Vamos ter também amanhã às 18h30 um debate com os maiores especialistas de direito da CPLP, que vão estar conosco, para debater um assunto muito importante, que é a constituição do Tribunal Constitucional Popular. Volto a repetir, o Tribunal Constitucional Popular, visto que este Tribunal Constitucional já não serve. Está chumbado. Tem todos os condimentos para ser banido este Conselho Constitucional. Então, queremos constituir o Tribunal Constitucional Popular. E amanhã vai haver o debate técnico, jurídico. Como é que a gente constitui esse Tribunal Constitucional Popular? Que é esse Tribunal Constitucional Popular que no dia 15 de janeiro de 2025
vai consagrar Venâncio Mondlane como presidente do Moçambique, vou tomar posse e vou ser investido pelo Tribunal Constitucional Popular, cujas as bases teóricas, as bases técnico-jurídicas vão ser debatidas amanhã neste canal. Seja atento, por grandes especialistas de direito constitucional, direito administrativo, que vão mostrar como é que se vai constituir esse Tribunal Constitucional Popular. Portanto, conto consigo hoje, às 8h30 de Moçambique, no debate sobre como vamos aprovar a resolução para banir a Frelimo como partido político. E depois da manhã, dia 25 de junho, dia 25 de dezembro, dia do Natal, vamos ter a discussão de como é que se constitui o Tribunal Constitucional Popular. E manter o meu compromisso com o povo moçambicano, que no dia 15 de janeiro de 2025, eu vou ser consagrado, vou tomar posse como presidente eleito pelo povo moçambicano. Isso não restam dúvidas. Para terminar, nós estamos com o povo. Não apregoamos nenhum tipo de violência, como eu disse aqui. Por favor, não queime os bancos. Não queime as lojas das pessoas. Não queime as empresas privadas. Não persigam os nossos irmãos que vieram dos seus países, vêm trabalhar, vêm para andar em Moçambique. Mas também eles vieram para desarrascar a sua vida. Vamos preservar todos os nossos irmãos que vêm dos outros países para trabalhar. Vamos preservar o pouco que eles constituíram com muito esforço. O pouco que se construiu com muito esforço. Não vamos queimar os bancos, não vamos queimar as lojas, não vamos queimar as empresas privadas, não vamos destruir o trabalho dos irmãos que vieram para Moçambique também para trabalhar. Ok? Então, vamos permitir a passagem do corpo diplomático, vamos permitir a passagem do pessoal médico, vamos permitir a passagem das agências funerárias, vamos permitir a passagem dos advogados da Ordem dos Advogados, vamos permitir a passagem livre das organizações humanitárias como a Cruz Vermelha e outras. Ok? Então, caros amigos, queria-vos mais uma vez renovar o convite. Hoje às 18h30 conto convosco aqui. As manifestações, qual é o posicionamento em relação a manifestações? Nós dissemos: eu vou fazer aquilo que o povo me mandar fazer. Eu irei aonde o povo me mandar ir. Em suma, nós estamos com o povo. Nós estamos com o povo moçambicano. As manifestações devem continuar, porque está provado de que este regime é um regime legítimo, ilegal, terrorista, e que está a fazer tudo por tudo para massacrar o seu próprio povo. Atenção a uma coisa. Alguém disse que tudo é feito com base no legalismo. Irá recordar, por exemplo, em Portugal, quando aconteceu o 25 de Abril, o 25 de Abril, em rigor, não foi legal. Não foi legal. Porque as leis em Portugal não davam luz verde para haver um golpe de Estado. Mas já aconteceu o 25 de Abril. Portanto, a grande questão agora não é a legalidade, não é o legalismo. A grande questão agora que se coloca é a justiça, a legitimidade, a verdade. Esta é mais importante. A verdade, a justiça, a legitimidade estão acima do legalismo. É por isso que em Portugal houve o 25 de Abril. Porque havia injustiça. Porque não havia verdade. Não havia legitimidade. Nós também tivemos. Na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha. O Hitler fez aprovar uma lei na Assembleia, no Parlamento Alemão, que todos os poderes do Estado estavam com ele. Portanto, ele o que tinha? Ele tinha legalidade. Ele tinha o legalismo. Estava na lei que ele tinha todos aqueles poderes. Mas usou os poderes para massacrar as pessoas. Usou os poderes para criar o autosserviço. Usou os poderes para pôr na Câmara de Gás 6 milhões de judeus. Isto não era justo. Não era legítimo. Isto não era legítimo. Mas o quê? Mas ele achava que tinha o legalismo. Que ele era legal. Que havia uma lei. Que havia um Conselho Constitucional. Mas que apregoava o quê? Apregoava a injustiça, o genocídio, a morte. Então não fiquemos agarrados no legalismo. Vamos ver se há verdade, se há justiça, se há legitimidade. E esta guerra, esta luta que o povo está a levar, é a luta pela justiça. É a luta pela legitimidade. É a luta pela verdade. Estamos a ver pessoas na rua a pedir, a manifestar por aquilo que nunca tiveram. Nunca tiveram comida. É por isso que é uma forte tendência dessas pessoas saquearem as lojas. Não estão a saquear porque são brutos. Não estão a saquear porque são animais, porque são selvagens. São pessoas que passam fome. Alguns deles têm 3 dias sem comer. Porque este governo é que os violentou bastante, deixaram o povo a morrer de fome.
Essa gente não tem água potável. É por isso que eles, tudo que é líquido, eles roubam. Esta gente não tem transporte. É por isso que ficam nervosos e zangados quando vêm pessoas em carros de alta cilindrada. Estas pessoas não têm saneamento básico. Por isso ficam zangados quando vêm pessoas que estão em casas de luxo. Quando esta gente não tem transporte para sair de um ponto para o outro. É por isso que ficam zangados quando sabem que o governo de Moçambique tem 3 jatos privados. Que o presidente da República e a sua família tem um jato privado no aeroporto de Mavalane. As pessoas estão a lutar por isso. Estão a lutar por saneamento básico. Estão a lutar por água. Estão a lutar por comida. Estão a lutar por emprego. Temos 60% da juventude moçambicana está desempregada, não tem esperança. Não tem casa. Vivem a alugar quartinhos. Vivem dormindo em casa de amigos. São estes jovens que estão na rua. Foram violentados por durante 50 anos. São estes jovens que agora já vão quase 200 mortos. Tem 4.000 detidos nas quadras. São estes jovens. Eles estão a lutar por isto. Estão a lutar por causa da verdade, da justiça e da legitimidade. Então, onde não há justiça, onde não há verdade, onde não há legitimidade, nenhum governo, de onde quer que seja, deve felicitar e reconhecer esse tipo de eleições. São eleições claramente fraudulentas. Fraudulentas. Inimigas do povo. E diga-se a verdade de uma coisa, agora aproveito aqui dizer. Lembra-se que o Conselho Constitucional, no ano passado, nas eleições autárquicas, nós apresentámos na cidade de Maputo atas e editais verdadeiros de todas as mesas. O Conselho Constitucional, pura e simplesmente, não considerou as atas e os editais e atribuiu fraudulentamente a vitória ao Partido Frelimo. As organizações, o corpo diplomático teve acesso numa apresentação que eu fiz no Caiaquanga. Eu fiz essa apresentação ao corpo diplomático, onde apresentei as atas e os editais verdadeiros da cidade de Maputo, que até hoje existem, mas o Conselho Constitucional negou a vontade popular. E por isso que este povo está frustrado. Este povo está revoltado. Já não são manifestações. Estão-se a converter em revolta popular. Em revolta popular. Por isso nós, mesmo que isto nos custe a vida, mesmo que nos custe a vida, nós estamos com o povo de Moçambique. Nós estamos com os injustiçados de Moçambique. Nós estamos com os humilhados de Moçambique. Nós estamos com os escravizados de Moçambique. Nós estamos com aqueles que durante 50 anos foram pisados, foram cuspidos, foram roubados. E é este povo que está a dizer que basta. É este povo que está a dizer, anamalala. Então basta. Chegou ao fim. Acho que a hora já chegou. Acho que a hora já chegou. Então nós estamos com o povo moçambicano, encorajar os jovens, as manifestações não param, as manifestações continuam, porque é o único meio que estes jovens têm de serem ouvidos. É o único meio que estes jovens têm de haver um diálogo sério. É o único meio que estes jovens têm de lutarem pela justiça, de lutarem pela verdade, de lutarem pela legitimidade, lutarem pela equidade, lutarem pela igualdade. Não tem outros meios. É a única linguagem que o Partido Frelimo percebe e ouve. É a única linguagem. É por isso mesmo que a própria Frelimo dizia que nem Afonso da Cama, que tinha armas, nunca conseguiu nada. Não será esse miúdo que só tem boca. Então aí está o desprezo com que a Frelimo olha para o seu próprio povo. O desprezo que olha para os seus próprios cidadãos. O desprezo que olha para os seus próprios eleitores. Então é aqui que eles querem se fazer ouvir. Estão a gritar, dizer que olhem para nós. Nós temos uma vontade. Nós temos uma voz. É isso que eles querem. Querem ser ouvidos. Querem ser respeitados. Querem ser atendidos. Caros amigos, terminando dizendo que nós estamos com o povo moçambicano. Estamos abertos ao diálogo. Já disse, com intermediação internacional apenas. Então, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma live a partir do canal oficial de Facebook e de YouTube de Venâncio Malhado. Sendo certo que esperamos por você às 18h30 neste mesmo canal para acompanhar o debate internacional de ativistas dos PALOP, ativistas sociais e políticos dos PALOP, que vão debater o projeto de resolução para o banimento da Frelimo como partido político, para a ilegalização da Frelimo como partido político, para a declaração do Partido Frelimo como uma organização terrorista que está a cometer crimes contra a humanidade. E até já. Um forte abraço para todos.
Forte abraço para todo o povo moçambicano. Um abraço muito profundo, muito forte. Um quente abraço. Um abraço muito profundo, muito apertado a todos que estão a perder os seus parentes, estão a perder os seus pais, os seus filhos, estão a ter os seus parentes com pernas baleadas, balas no corpo. Forte abraço para todos. Um abraço muito aconchegante para todos vocês moçambicanos que estão a lutar por justiça, que estão a lutar por verdade, estão a lutar para serem ouvidos, estão a lutar para serem gente, não serem considerados animais. Forte abraço para todos os moçambicanos. Um beijo e tchau!